Nesse podcast você vai descobrir o que acontece depois que você morre, só que no seu mundo de fantasia. Então assiste até o final para ver os tipos de pós-vida nas crenças do seu mundo e como afetam as civilizações do seu mundo com as ideias que vamos dar aqui para você. Eu sou o Gaku. E o Gaku das animações vive no submundo de Artland. E eu sou o Zawar, do Caronte do conhecimento secreto do World Building. Então, embarque nessa jornada com a gente pelo rio Estige de criação de mundos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não ficar de fora quando sair conteúdo novo aqui no canal. E deixe o seu like para a salvação da sua alma e para ajudar esse vídeo a chegar até mais criadores de mitologias igual você. E você está no Artcast World Building hoje para falar de mitologia e religião. Então, como é a pós-vida? Vamos puxar aqui então 4 tipos principais de pós-vida. E lembrando que, assim, como pós-vida é você morre, só que você continua aí depois você morreu. O contrário de pós-vida se chama Oblivion, que é quando a sua alma simplesmente some. Oblivion, a tradução seria esquecimento, não é? É algo assim, mas é mais da hora falar Oblivion, então é Oblivion. Inclusive é um dos céus do Skyrim, que ficam os Daedra, é o plano deles. Mas então, primeira coisa aí pra vocês perguntar, é uma outra dimensão ou vai ser neste mundo a pós-vida? Tem muitas religiões aí que quando você morre, você vai não faz parte os deuses não te levam pra outra dimensão. Mas e quantas dimensões são? Vai ter simplesmente uma dimensão que você vai pra lá? Ou vão ser várias, um monte de planos divinos? Ou vai ser o clássico, aquela dicotomia de paraíso, onde você vai e tem um monte de prazer e felicidade, ou uma tortura, tipo o inferno? Mas você, por exemplo, o céu é dividido em pelo menos 7. Tem 7 céus. Uhum. E o inferno, se eu não me engano, são divididos em 9. Uhum. É tanto o inferno de Dante, né? Divina Comédia. O D&D pegou disso. Sim. São as camadas do inferno. Sim. E o céu são 7 céus diferentes. Pode até ter muito mais, para onde tem as 12 portões das 12 tribos de Israel, que você vai entrar naquele local. Segundo o livro de Enoque, o cara ele foi por 10 céus, cara. Foi por 10? Aham, 10. Mas eu não lembro agora se dá pra você ficar indo por 10 céus. Lá ele foi meio que ele era um cara meio especial, assim, que conseguiu ir pro céu sem morrer. O Moisés foi assim também. Ele foi arrebatado. Sim. Mas então, tem essas outras que não é nem boa nem ruim. É algo tipo parecido com o nosso mundo, em que não é preto no branco também, mas acinzentada. Ou algo também temático. Uma dimensão que tem o deus de fogo vai ser uma dimensão mais com um negócio a ver com fogo. Algo que vai ser temático com a função daquele deus. Se eu não me engano, Hades da Grécia não é basicamente o inferno, mas é um submundo que todo mundo vai pra lá. Ninguém vai pro Olimpo, que é o paraíso dos deuses. Todo mundo vai pro Hades. E lá é um monte de zumbi andando pra um lado e pro outro, assim. Então, não é tipo, é neutro, digamos. Eu diria que seria um neutro pros gregos. Continuando sobre... Agora, se você for continuar nesse mundo aqui após vida, por exemplo, sem ser a ver com reencarnação, mas o negócio de culto aos ancestrais, em que quando morria, ficava naquelas terras. Então, aquela terra era da sua família. Era dos seus ancestrais desde a criação do mundo, teoricamente, e que os espíritos conseguem mexer com a natureza e conseguem influenciar a vida dos mortais, entendeu? Já é um negócio sem reencarnação, que é o que a gente vai falar agora. A sua pós-vida, ela é cíclica ou ela é linear? Ou seja, você reencarna ou você continua como um espírito e vai acabar como espírito por toda a eternidade? Porque daí fica nisso também. Você pode reencarnar em várias dimensões ou você pode continuar o mesmo cara indo pra outras dimensões. Por exemplo, eu sempre lembro desse exemplo dos druidas que eu tava vendo, que você reencarna em outra dimensão e quando você morre na outra dimensão, você volta pra cá. E pro próximo tópico, como as ações na vida afetam a pós-vida. Isso, e se acontece isso no seu mundo, porque pode ser que o que você vive não afeta nada no pós-vida, e se você foi um cara filho da puta ou se você foi um cara muito legal, você vai morrer e ir pro mesmo lugar e tanto faz. Tipo isso. Mas aí, assim, isso não é tão útil acreditar nisso, porque esse lance de, por exemplo, a conduta e a moral que você teve na sua vida, se você foi um cara que foi bom ou se você foi mal, ou se você foi um cara que foi honroso, seguiu os valores da religião, ou se você foi um cara que quebrou esses valores, você não seguiu o que a religião falava pra você seguir, é muito importante
pra você criar ordem social e pregar obediência política pros líderes religiosos e políticos. Porque antigamente o pessoal se matava à toa quando não era da família. Então, mesmo se no seu mundo isso aí não exista, você morre e vai pro mesmo lugar de qualquer um, provavelmente os caras no seu mundo iam inventar que na verdade tem um bagulho moral ou não. E daí quando você é bom, você segue o valor da religião, você é recompensado com felicidade, ou você reencarna como um ser poderoso, ou como alguém saudável, dependendo também da sua reencarnação, se é uma reencarnação que você vai reencarnar só como humano, ou como animal, ou como seres sobrenaturais. Ou se você foi mal, você reencarna, você vai ser punido por toda a eternidade no inferno, ou você vai reencarnar como alguém doente, ou como algum animal que é uma porcaria de se viver Como não dá pra ter certeza do pós-vida, pra ter uma harmonia entre os vivos, eles colocam que a sua incerteza é uma certeza que é ruim ou boa, então fica aí na linha pra fazer a paz no mundo e nessa vida pelo menos fica melhor do que... Sim, que o pessoal falava, tipo, se você matar um desconhecido, você vai ser punido pelo Deus, entendeu? Mesmo se esse cara não faz parte da sua família, você nunca viu ele antes, o Deus vai te punir, algo que é muito maior do que todo mundo, entendeu? Aí o cara ficava com medo e não matava. Mas a religião no seu mundo de fantasia pode fazer o contrário. Tá válido exterminar aquela população, porque eles são, não que sejam hereges, mas um reino tá querendo tomar um outro reino de uma outra cultura, e eles justificam isso, a igreja justifica isso, tipo cruzada antigamente. Então, tá válido, mas não que seja, adivinha, influenciando assim o mundo. Tipo, se o Deus fala que pra você conseguir a salvação e o poder eterno dele, você precisa ficar fazendo um monte de ritual bizarro, os caras vão fazer isso, então ele vai ser considerado bom nessa religião, entendeu? É de acordo com os valores da religião. E também a fé no Deus específico. Se você acredita em um certo Deus, você vai pro céu desse Deus. Se não, você vai pro céu de outro Deus. Que isso são os Daedra do Skyrim de outra forma. Não os Daedra, por exemplo, no Skyrim você vira campeão deles, ou coisa do tipo, e os devotos vão pro espaço Daedra. Tem o Daedra que ele é um caçador, e os Companions, eles são adeptos desse Daedra, porque eles viram lobisomem dos campos de caça, e quando eles querem ir pro pós-vida, eles não querem ir pro pós-vida lá dos dragõezinhos, eles querem ir caçar pela eternidade. É tipo o Viking com Valhalla, entendeu? Inclusive lá tem um tipo de Valhalla no Skyrim, mas aí é outra coisa. E pra você que gosta de conteúdo de mitologia, sistema de magia e muito mais, a gente tá abrindo o clube do canal. Virando membro, você ganha acesso exclusivo para vídeos como, por exemplo, como criar o mito da criação, um assunto muito pedido. Fora isso, os membros ganham cargo no Discord, emojis muito loucos, acesso antecipado aos vídeos e muito mais. Confere lá o nosso clube do canal e vira um membro. E como alguém vai para pós-vida? Isso, porque daria tanto pra você ir se você tá vivo quanto morto. Pegando aqui vivo, dá pra você ir na pós-vida enquanto você tá vivo aqui no nosso mundo? Através, por exemplo, do arrebatamento. Rituais, arrebatamento? Moisés não morreu, ele foi pro céu. Isso também, sim. Mas temporariamente também, por exemplo, rituais e viagens espirituais, tipo igual os xamã fazia, que ficava louco de cogumelo e o espírito saía do corpo, entendeu? Mas ainda ficava ligado aqui. Você vai mais ou menos conseguir então. Pra lá. Ou daria pra conversar com os mortos. Necromancia, na verdade, era isso. Conversar com os mortos, que os romanos praticavam. Ou se você consegue reviver depois que você morre, daria pra você ficar morrendo e alguém te revive e você volta pra esse mundo aqui, quando acontece isso. Mas é uma coisa a se pensar. Pra conseguir qualquer coisa que tenha naquele mundo lá, pra conseguir ir pra lá. E quando você tá morto, você precisa morrer de alguma forma específica, de acordo com o dogma daquela religião. Tipo os vikings, que morria, eles iam ou lá pro Odin em Valhalla, ou pra Freya lá de Folkvard, né? Alguma coisa assim, ao salão da Freya. Dependendo do jeito que você morre, você vai receber algum tipo de destino. Sim. Se você é atropelado por um caminhãozinho, você vai pro Isekai cheio de garotas de anime bonitonas. Sim. E cria um harém. E várias coisas. Os faraós, eles conseguiam ir, né, pro outro mundo, através da mumificação e rituais. Isso daí já entra no par de ritual funerário. Será que você precisa, o seu corpo precisa ser tratado de algum jeito específico pra você ir pro outro mundo? Igual a gente tava brincando no início da introdução com o Caronte, que eram as moedas de ouro, um em cada olho, pra você pagar o barqueiro pra ir pro Hades. Não, é isso não, cara. Eu tô falando de ritual funerário. Mas tem a ver também. É um ritual funerário grego e romano isso aí, de colocar no olho as moedas pra você atravessar pro próximo mundo. Sim, entendi. Isso, eu tinha achado que você tava falando do espírito colocar, mas não. Não. De colocar o... Eles colocam no cara que tá deitado pro espírito spawnar a moeda na mão dele, pra ele pagar o cara.
Entende? É assim, isso aí, entendeu? Senão o cara não consegue ir pro pós-vida. Aí, por exemplo, cremação. Se, de repente, o cara só morre e deixa o corpo largado lá, o que isso vai gerar de consequência? É da hora pensar nisso pra criar conflito no mundo. Se você deixar a alma do cara dentro do corpo, o pessoal acredita que você precisa cremar o corpo ou, de repente, descarnar ele e deixar só os ossos pra alma sair e conseguir pro pós-vida. Será que isso vai gerar algum tipo de zumbi ou ser corrompido? Ou algum tipo de... Simplesmente o cara ele vai viver uma vida de tédio, a alma dele, então os caras querem que, eu quero que meu familiar, meu parente, ele vá pro céu. Não quero que ele fique no tédio ou, de repente, que a alma dele suma, entre em Oblivion, entendeu? Uhum. O mangá bem legalzinho que eu vi sobre isso uns tempos atrás, que é bem pouco conhecido, é um que chama Alp, a Enviadora de Almas, em que os espíritos, que são meio que animaisões abençoados, eles abençoam tudo quando eles estão vivos, mas quando eles morrem precisa ter um ritual funerário certinho, cheio de runas e o jeito que você abre o animal, e você tem que também... Tem até um pouco de canção e água sagrada que precisa jogar, porque senão o animal, a carcaça do animal, amaldiçoa a terra e começa a soltar uns líquidos negros e começa a queimar as pessoas e umas coisas bem loucas assim, de conflito. Eu recomendo ler esse mangá aí, ele explora bastante esse aspecto do mundo. Então eu gostei muito desse conflito que trouxe pro mundo, de que se você não fizer o ritual funerário de um jeito certo... Isso afeta a sociedade. Sim, principalmente se no seu mundo dá pra conversar com os mortos e a pós-vida realmente existe, cara. A morte não é o fim. Sim, é como se o outro mundo ele for um lugar neutro ou bom e você consegue manter a consciência... Se você morreu, é como se tivesse só ido para outro lugar que não dá para você voltar. Mas aí, provavelmente não ia ter tanto medo da morte. Você ia sentir saudade dos seus parentes, mas não é como se tivesse acabado para sempre. Você sabe que ele tá em outro lugar, talvez até melhor. Ou se de repente... Imagina se só dá para ir para uma dimensão e essa dimensão é uma porcaria. É um mundo... tipo, sem nada, ou tortura eterna pra todo mundo. Aí, mano, isso ia dar muito mais medo da morte e com certeza ia ter um monte de lugar que ia querer tentar destruir a alma das pessoas, entendeu? Vai ver, os criminosos são punidos só com a morte, só que quem consegue pagar por isso ou é honrado, o pessoal vai destruir a alma do cara com magia quando ele morrer, seja através de ritual funerário, por exemplo, ou qualquer coisa assim, pra atingir o Oblivion, já que não tem coisa melhor. Então isso altera toda a cultura, e principalmente se dá pra você conversar com os mortos, daí é pra gente conversar com Platão, com Sócrates, daí é pra conversar com todo mundo aí da história da humanidade, e pessoas para ir esclarecendo as coisas de qualquer tipo de ciência que tem hoje em dia, entendeu? Daria pra... Se der também, o Brandon Sanderson morre, ele continua escrevendo no Submundo, por exemplo, tá ligado? Se desse pra trazer pra cá. Mas pra frente então... é só passar a mente dele pra um IA e pronto. E... Mas aí eu acho que, nossa, se a pessoa fica assustado que ele escreve um livro atrás do outro, imagina uma inteligência artificial do Brandon Sanderson. É um livro por dia. Cara... Imagina. Aí sim. O bicho faz mais livro do que dá pra ler nessa vida. Sim. Mas é basicamente isso. Pensa que principalmente se esse bagulho for real e se as religiões realmente sabem como que é a pós-vida, como que isso vai afetar a cultura, como que o pessoal vai ver a morte, como o pessoal vai encarar, se eles vão ter mais medo ou vão... Se eles vão ter mais medo da morte ou não vão ligar pra morte, e tudo que isso aí ia gerar no seu mundo. Dívida, se o cara realmente acredita que vai pra um pós-vida e um mundo lá que é parecido com o nosso, cara, daí até pra, de repente, se tá tudo lotado de dívida, tudo bem, você paga depois que você morrer na próxima reencarnação, no próximo mundo. Eu tinha visto umas fontes que falavam que os druidas também acreditavam nisso, de tão forte que eles acreditavam no que tinha o outro mundo que você reencarnava lá. E lógico, dá pra você ter... É tipo uma dimensão meio espiritual que você vai pra lá e você meio que reflete sobre a vida que você teve antes de você voltar a reencarnar, entendeu? E tem versões que essa Terra do Verão é um lugar calmo, pacífico e esse tipo de coisa. Então... Ou se, por exemplo, se algum deus que... Se você não seguiu nenhum deus com afinco e o cara, ele faz sua alma desaparecer, por exemplo. Ou aquele lance que eu falei, de você... Se você ficar nesse mundo aqui no teu ritual necessário, você entra em Oblivion, mas se você ter o ritual, você vai pra algum tipo de dimensão. E o pós-vida do Discworld? E também o pós-vida do Discworld, cara. Que, tipo, o que você acreditar,
acontece. Se você acredita que você vai pro paraíso, você vai pra um paraíso. Se você acredita que você some, você some. Se você é reencarnado, você vai ser reencarnado, entendeu? É de acordo com a sua religião. É um bagulho muito da hora também. Então, cara, pega tudo isso aí que a gente falou e mistura e taca o que for mais da hora aí no seu mundo e mete louco nisso. E comenta aí pra gente como é o pós-vida no seu mundo. Seu comentário pode parar no vídeo de Lendo a Mitologia dos Inscritos. Bora criar uma mitologia e religião fodona. Até a próxima!